Fala, abaixonáticos, abaixonáticas e demais cinespectadores. Então, depois do fracasso de Projeto Gemini, será que Will Smith consegue voltar ao status de herói de ação em uma franquia que ele começou na década de 90? Fica aí que já eu te conto. Meu nome é Pedro Santana e você está assistindo Abaixo da Crítica. Bom, abaixonáticos, então hoje vamos conversar sobre Bad Boys for Life ou Bad Boys para Sempre, o mais novo filme da franquia que começou em meados da década de 90 e teve também um filme no início da década de 2000, então agora temos oficialmente sequências de Bad Boys em 3 décadas distintas. Na verdade não sequências, né? Filmes de Bad Boys em 3 décadas distintas. O filme agora acompanha a história mais uma vez de Mike Lowrey e Marcus Burnett, parceiros na Força Policial de Miami, que estão aí em um dilema. Será que eles deveriam ou não se aposentar? O Marcus Burnett, interpretado aqui pelo Martin Lawrence, acredita que sim, que já deu 25 anos na polícia, é tempo suficiente, ele quer passar o tempo dele com a família. E o Mike Lowrey, interpretado pelo Smith, não quer saber de família, ele quer saber da polícia, que aí sim, para ele é a sua família. Então tem esse conflito inicial que acaba sendo aumentado por uma tentativa de atentado que temos em Miami envolvendo alguns policiais. Então, começando pela direção, o Adil El Arbi e o Bilal Farha fazem um trabalho bem interessante aqui em Bad Boys. Eu diria que eles conseguem resgatar um pouco do estilo do Michael Bay, especialmente trazendo algumas das tomadas mais icônicas que o Michael Bay costuma fazer, né? Tomadas em câmera lenta, geralmente vindo em ângulos baixos, circulando os personagens, e também outras manipulações temporais, coisas nesse sentido. E eles utilizam esse estilo do Michael Bay, que é muito característico, mas sem a mania que o Michael Bay tem, que de vez em quando te leva a se perguntar se ele está tentando causar um ataque epilético propositalmente na sua plateia, porque o Michael Bay realmente é muito fã de cortes rápidos, de uma ação que é quase desorientante e que, apesar de manter um bom senso geográfico e de localização dos personagens, ela não necessariamente consegue te dar uma performance 100% coesa ao longo de uma sequência, né? Geralmente, nos filmes do Michael Bay, você tem lá um carro sendo atingido e perdendo o retrovisor, e na tomada seguinte já está com o retrovisor de volta. Aqui isso não acontece, os dois diretores conseguem ter uma suavidade um pouco maior na condução da ação, mesmo que ela fique um pouco repetitiva. Realmente, aqui em Bad Boys, basicamente a gente tem aquele estilo de direção que trabalha de set piece em set piece, ou seja, a gente tem lá uma sequência emocional, sequência de ação, sequência emocional, sequência de ação, e assim vai ao longo da narrativa. Mas isso não é necessariamente ruim quando essas sequências de ação são boas. O meu único problema com elas é que elas não necessariamente se integram perfeitamente dentro da narrativa, à exceção de 2 delas que envolvem Will Smith e nosso antagonista lutando diretamente. Mas mesmo assim, nessas 2 sequências ainda que o Will Smith está envolvido, em uma delas a gente não está acompanhando a ação a partir do Will Smith, mas sim a partir do Martin Lawrence. Então eu acho que os dois diretores perderam uma oportunidade de integrar a ação um pouquinho melhor na história para nos dar um filme um pouquinho mais coeso, mas em geral a direção é bem estruturada para dar aí uma homenagem ao estilo de direção do Michael Bay sem necessariamente copiá-lo, e isso eu achei bastante interessante. Também gostei muito, antes de passar para a parte das doações, de um paralelo que eles fazem entre a vida de aposentado e a vida de policial, envolvendo aí uma montagem bem interessante em meados do primeiro ato, ou talvez no início do segundo ato, que é bem legal. Nas atuações, mais uma vez, Will Smith e Martin Lawrence são Mike Lowrey e Marcus Burnett, e realmente os personagens se confundem com os atores, né? Will Smith realmente é um ator extraordinário, então ele perfeitamente consegue entrar de cabeça dentro de um papel sem problema algum, e ele encarna novamente o Mike Lowrey, que é aquele detetive meio galã, meio descolado, meio folgado que a gente já viu nos 2 Bad Boys anteriores. Então ele volta perfeitamente nesse papel, mas agora isso é inclusive usado para boa parte do humor do filme. Afinal, o Will Smith não é um cara de 20 ou 30 anos, mas ele é um cara já que está na sua meia-idade, então isso gera situações bastante interessantes. Geralmente o Marcus Burnett faz algumas piadinhas nesse sentido para incomodar o personagem do Mike Lowrey, né? Essa dinâmica dos 2 personagens continua muito forte e os 2 atores têm uma química muito legal, né? O Martin Lawrence também faz um trabalho interessante, ele geralmente faz parte do alívio cômico, e o meu problema com o Martin Lawrence é que ele não consegue mais vender tão bem assim as suas cenas de ação, né? Como ele vendia, por exemplo, no Bad Boys original em 95. 95? Acho que é 95. Mas enfim, essa questão da atuação dele ficou um pouquinho discrepante do restante do filme, já que ele, por vezes, não parece trazer uma verossimilhança à ação, algo que é extremamente difícil, claro, dada a condição física do ator no momento. Também idade, né, gente? O tempo chega pra todo mundo, não tem jeito. Finalmente, no roteiro, Bad Boys for Life acaba sendo um filme um pouquinho raso, mas em geral ele consegue ter bons pontos emocionais para dar um fechamento a essa trilogia Bad Boys de uma forma satisfatória. Então eu fiquei bastante surpreso da forma como é que a gente conseguiu integrar
pontos de roteiro com a vida pessoal dos personagens e trazer um arco dramático interessante e coeso, né? O arco dramático, ele traz aí referências aos filmes anteriores, mas ele é bem autocontido. Esse filme, por mais que ele seja o terceiro da trilogia, você não precisa ter visto os 2 filmes anteriores para aproveitar isso, porque ele é capaz de fazer os seus próprios setups e payoffs e trazer informações que motivam os personagens diretamente, relacionando a sua jornada dentro do filme 3, né? Não sem necessariamente usar os filmes anteriores como muleta, algo que eu achei bastante positivo. Agora, dito isso, o filme realmente não é o mais profundo de todos os tempos, ele tem vários clichês de filmes de ação, a estruturação, como eu já disse, dele é bem simples e bem previsível, e em geral não é um filme que vai te surpreender tremendamente, mas assim, para você que é fã de Bad Boys especialmente, eu acho que você vai ter uma conclusão emocional bastante satisfatória para a trilogia, e pessoalmente esse é o meu filme favorito da saga Bad Boys. Então, Bad Boys for Life vai ser a nota 7.1 em 10, é um bom filme de ação e com certeza vai ser muito curtido para quem já é fã dessa série. Então é isso, espectadores, do vídeo, clique na marcadora para se inscrever no canal, se tornem apaixonados ou apaixonáticos e fazer parte da crítica. Agora deixem aqui nos comentários o que vocês acharam de Bad Boys for Life, se vocês gostaram, se vocês não gostaram, tudo isso é muito válido desse YouTube. Até a próxima.